Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. No vídeo de hoje eu vou começar uma série, trazendo depoimentos dos meus clientes a respeito dos trabalhos que eu ofereço, tanto no campo de oráculos, quanto no campo de terapias energéticas e espiritualistas. Então eu vou trazer depoimentos dos resultados dos meus clientes. Eu tô com vários depoimentos, tá? A minha ideia é que esses vídeos sejam curtos e o objetivo é mostrar para vocês os resultados mesmo que são conseguidos com esses vários trabalhos. Vai ter depoimentos dos oráculos, de astrologia horária, vai ter depoimentos também dos trabalhos com mesas radiônicas, gráficos de radiestesia, tem depoimentos também de conteúdos aqui do canal, conteúdos de espiritualidade. Então eu vou trazer bastante coisa interessante para vocês. O primeiro depoimento que eu escolhi para mostrar para vocês foi de um resultado que eu obtive com o gráfico dinheiro. Esse gráfico aqui é um gráfico de radiestesia estelar, não é radiestesia clássica, é gráfico de radiestesia estelar. Eu já tenho um vídeo no canal mostrando, apresentando o trabalho de radiestesia estelar. No futuro eu vou explicar melhor, vou trazer os fundamentos desse trabalho. Mas esse gráfico aqui, o gráfico dinheiro, eu montei para uma demanda de uma cliente que queria vender um terreno. A cliente queria vender um terreno, já fazia tempo que ela não estava conseguindo vender esse terreno, né? E aí eu vou trazer aqui o depoimento dela, ela me mandou pelo WhatsApp. Quando eu montei o gráfico, em 2 dias ela vendeu o terreno, tá? Ela me mandou o áudio, assim que ela estava maravilhada realmente por ter conseguido vender o terreno. Um terreno que estava difícil, já estava há muito tempo que ela estava tentando vender e não conseguia. E aí ela escreveu o depoimento para mim. Eu vou colocar o depoimento na tela aqui para vocês acompanharem comigo. Eu vou ler o depoimento, tá? Ela escreveu aqui. Eu conheci o trabalho, eu tô vendo no computador, tá? Provavelmente a imagem do depoimento está aparecendo para vocês aqui na tela e eu tô lendo aqui na frente do meu computador. Então ela escreveu assim. Eu conheci o trabalho do Adalberto pelo YouTube e em seguida entrei em contato. Vinha há algum tempo tentando vender um terreno, mas as propostas eram péssimas e dependiam de aprovação em bancos. Eu fiz o gráfico radiônico do dinheiro, que é esse gráfico aqui, tá? E depois de 2 dias recebi a proposta dos sonhos, muito mais alta e à vista. E esse gráfico funciona muito rápido. Gratidão, Adalberto. E aí eu agradeci o relato que ela fez para mim, tá? Então foi muito interessante. Eu próprio não esperava esse resultado. Montei esse gráfico para ela e obtive, e nós obtivemos esse resultado muito interessante. A gente sabe o quanto é difícil vender um terreno, uma casa, um imóvel. O gráfico dinheiro na radiestesia estelar trabalha todas as temáticas relacionadas com dinheiro. E vou dizer mais uma coisa para vocês, né? De repente você pode pensar assim, mas foi por acaso que isso aconteceu, não quer dizer que foi por causa do gráfico. Mas aí é que tá. Eu tenho outro depoimento que eu vou mostrar agora. O interessante desse depoimento é que a pessoa autorizou apresentar a identidade, o nome, tá? Esse depoimento é do Nairson, ele é um colega meu, ele é tarólogo, ele é oraculista e também trabalha com radiestesia, também trabalha com mesas radiônicas. Mas ele não trabalha com a técnica da radiestesia estelar, especificamente com a radiestesia estelar ele não trabalha. Então ele quis fazer uso do trabalho que eu ofereço. Mas não para ele, e sim para uma cliente dele que estava tentando vender um apartamento. E aí eu fiz o gráfico dinheiro novamente. Vou ler o relato do Nairson. Ele escreve aqui.
Bom dia, amigo e professor. Quero agradecer por tudo que seus gráficos estelares, cartas e mesas radiônicas estão fazendo por mim e também ajudando meus clientes com questões, né, para resolver rápido. Minha cliente estava agoniada porque não conseguia vender o apartamento dela. Você fez o gráfico estelar de venda de imóvel, na verdade foi o gráfico de dinheiro, tá? O gráfico estelar de venda de imóvel, no outro dia, e realmente isso aconteceu, tá? No outro dia apareceu o comprador. O casal que estava caroçando, foi assim que ele escreveu, né? O casal que estava caroçando saiu e no outro dia veio quem realmente tinha certeza e ficou e já fechou o contrato. Seus gráficos, sua radiestesia estelar são perfeitos, obrigado. E aí ele colocou uma imagem embaixo mostrando o fechamento do contrato, tá? Então depois ele me mandou a imagem do contrato sendo concluído, o contrato de venda do imóvel, tá? Só que tudo foi feito de um dia para o outro, tá? De um dia para o outro, fechou o negócio, depois teve o processo só de aprovar financiamento, fazer o contrato, né, de venda do apartamento, mas em um dia apareceu, em apenas um dia apareceu já um comprador. E eu tenho um terceiro caso que funcionou da mesma maneira. A pessoa vendeu, eu não lembro agora se foi um apartamento ou foi um terreno. E também o negócio foi concluído em 2 dias, o fechamento todo do negócio foi em 1 semana. Tá? Então eu tenho 3 casos que com esse gráfico dinheiro, tá? A proposta do gráfico dinheiro é trabalhar, harmonizar a temática do dinheiro. Cada gráfico de radiestesia estelar trabalha 8.000 frequências do tema escolhido. Isso significa que o gráfico pode se manifestar, né, na solução do problema buscado de mais de 8.000 formas diferentes, né? E pode tratar diversos assuntos ligados à temática principal. Esse gráfico aqui, o dinheiro, é um dos mais procurados, tá? É um dos gráficos que as pessoas mais procuram. São gráficos de radiestesia estelar, ancorados em comandos estelares, e esses gráficos eles foram canalizados pelo médium, pelo sacerdote Rodrigo de Aldebaran, que na Umbanda ele se identifica como Rodrigo de Ogum Choroquê. Quando ele trabalha com comandos estelares, ele se identifica como Rodrigo de Aldebaran. Tá? E ele canaliza, ele é um médium que canaliza a escrita estelar desses gráficos. Esses gráficos funcionam de uma forma diferente dos gráficos de radiestesia tradicional e clássicos que eu tenho apresentado aqui no canal Professor Adalberto Pessoa, no curso gratuito de radiestesia radiônica que eu apresento aqui no canal, tá? Tem esse curso aqui. Agora, a proposta aqui do vídeo é mostrar alguns resultados. E esses resultados que eu tive com esse gráfico, vendendo esses apartamentos e terrenos, eu nem estava esperando resultados tão rápidos, tá? E aconteceu 3 vezes, então não dá para dizer que foi por acaso, tá? Que aconteceu por acaso, não. Eu tenho muitos resultados com esse gráfico, muita gente que já fez esse gráfico comigo, eu próprio faço esse gráfico para mim, né? E tenho muitos resultados, a maioria dos meus clientes tem resultados, tá? Então, eu já tive cliente, por exemplo, que estava sem emprego, sem dinheiro nenhum para nada, aí ela fez o gráfico e aí apareceu um emprego com um prazo de 1 semana. O gráfico ele fica montado por 15 dias. É diferente do gráfico dos gráficos clássicos, que ficam montados por horas ou por minutos normalmente. O gráfico de radiestesia estelar ele fica montado por 15 dias. Mesmo que a pessoa tenha alcançado o objetivo dela com 2 dias, com 5 dias ou com 7 dias, mas o gráfico fica montado por 15 dias. Porque a proposta do gráfico é harmonizar aquela temática na vida da pessoa. E não necessariamente isso vai ser feito com um gráfico só. A pessoa, dependendo do caso, há necessidade de repetir o gráfico, né? Montar de novo por mais 15 dias,
né? Dependendo da necessidade, pode ser que eu tenha que montar o gráfico mais vezes. Ou esse gráfico tenha que ser montado com outros gráficos. Por exemplo, o gráfico dinheiro pode ser montado junto, deixa eu pegar aqui, junto com o gráfico prosperidade, tá? Então essa aqui é a escrita estelar, né, da temática prosperidade. Então a pessoa pode montar o gráfico dinheiro e ao mesmo tempo o gráfico prosperidade. A diferença é que o gráfico dinheiro trabalha de maneira mais delimitada a temática do dinheiro, propriamente dito, e o gráfico prosperidade trabalha a temática da prosperidade, harmoniza a temática da prosperidade na vida da pessoa como um todo, tá? A estética da escrita estelar, ela não é muito bonita na minha opinião. Eu não acho os gráficos de radiestesia estelar bonitos. Mas eles são funcionais, eles realmente funcionam. Esse aqui é o gráfico para amor. No futuro eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Tem esse gráfico aqui que também está ligado com questões amorosas, que é o gráfico de relacionamento, tá? Então, a escrita estelar, ela não é bonita, mas ela funciona. Aqui eu tenho o gráfico, por exemplo, de cura mental. Eu tenho aqui o gráfico de sucesso, esse daqui. Eu tenho montado, inclusive para mim, eu montei para mim um gráfico de saúde, né, que eu estava com problemas de coluna, com algumas dores em algumas regiões do meu corpo. Montei o gráfico de saúde e foi embora, resolveu. Isso não exclui que eu tenha que ir no médico, tá? Eu faço acompanhamento médico quando há necessidade, inclusive tenho médicos marcados, então eu faço meus acompanhamentos, mas a proposta do trabalho com radiestesia estelar, por exemplo, vejam, tem esse gráfico aqui, o antidor. Então, a proposta dos gráficos de radiestesia estelar é de uma ajuda energética espiritual, uma ajuda. Se você faz um tratamento específico de saúde, a proposta do gráfico é potencializar, é complementar o tratamento. Mas às vezes, alguns resultados acontecem de maneira inesperada e de uma maneira muito marcante, como foi o uso do gráfico dinheiro para esses 3 casos de vendas de apartamento e terrenos. Aqui eu trouxe os depoimentos de 2 casos para vocês, tá? E aí, assim, eu digo o seguinte, quando a gente faz um trabalho energético, espiritual, a gente não pode prometer resultados taxativos para ninguém, tá? Qualquer trabalho que seja de natureza psíquica, energética e espiritual, a gente não pode prometer resultados taxativos, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem um karma, cada pessoa tem um merecimento, cada pessoa tem uma necessidade evolutiva e um padrão de energia, tá? O resultado dos gráficos depende muito de merecimento kármico, necessidade evolutiva, o padrão energético da pessoa, abertura mental, autorização espiritual e divina. Então, tem muitos fatores que interferem, que são variáveis que interferem nos resultados. Então, não se pode prometer resultados taxativos. Mas, por outro lado, quando a gente faz um trabalho energético espiritual, tudo pode acontecer, tá? A gente não pode prometer resultados taxativos, mas a partir do momento que a gente busca um trabalho energético espiritual, na verdade, a gente está buscando um recurso de transcendência. E tudo pode acontecer. E alguns resultados são surpreendentes. Esses casos de venda de apartamento e de terrenos, eu já tinha até conversado com os clientes, tinha explicado que poderia haver a necessidade de fazer mais gráficos. Então, eu estava pensando aqui num planejamento de 3 a 5 gráficos, montados de 15 em 15 dias, mas não. O resultado apareceu em 2 dias, né? O resultado de um deles foi em 2 dias, o resultado do outro foi em 1 dia, e o resultado de um outro cliente ainda, que eu não trouxe o depoimento, mas eu tenho esse relato para trazer, o resultado foi rápido em 1 semana, tá? E eu próprio fiquei surpreso e estou compartilhando aqui com vocês, tá?
Bom, se vocês tiverem interesse em fazer esse trabalho de radiestesia estelar, é só entrar em contato comigo. Eu tenho a listinha de todos os temas dos gráficos de radiestesia estelar. Tem gráfico, ó, por exemplo, eu tenho esse daqui, ó, gráfico para saúde. Deixa eu pegar um outro gráfico aqui, ó, para questões de justiça, que é uma coisa que aparece muito, as pessoas trazem demandas ligadas à justiça. E aí eu tenho esse gráfico aqui, que é o Justiça Divina. Dependendo do caso, tá? Assim, normalmente eu associo o trabalho de gráficos de radiestesia estelar com mesas radiônicas. Vejam esse gráfico que interessante. Sabedoria, tá? Um gráfico de radiestesia estelar para sabedoria. E esses gráficos, tá? O trabalho com os gráficos, o valor ele é acessível. Montar um gráfico de radiestesia estelar não é caro, né? Mas a pessoa pode, por exemplo, fazer o gráfico de radiestesia estelar e associar com a mesa radiônica. Aliás, muitos dos meus clientes fazem esse tipo de trabalho. No futuro eu vou estar trazendo depoimentos também dentro dessa linha, dentro desse formato de trabalho, tá? E se vocês quiserem então fazer um gráfico de radiestesia estelar, entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Eu mando uma listinha eu mando uma lista das temáticas para harmonização através dos gráficos de radiestesia estelar e vocês podem fazer quantos gráficos quiserem. Se a pessoa quiser fazer um gráfico só, faz um só. Inclusive esses casos aqui, esses depoimentos que eu trouxe para vocês, a pessoa fez um gráfico só. Tem gente que faz 2, 3 gráficos de uma vez só. Tem gráficos para questões materiais, emocionais, tem gráficos para tratamentos psíquicos, né? Tem gráficos para tratamento de dores, tem bastante opção de tratamento através da radiestesia estelar. É só entrar em contato pelo WhatsApp e aí eu mando informações para vocês. No meu site tem bastante informação, tem todos os valores, tem toda a relação dos meus serviços e valores. Então é só entrar em contato, tá bom? No futuro vai ter mais depoimentos. Então eu termino por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!